Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então, sejam todos, todas, todis, muitíssimos bem-vindas e bem-vindos aqui à nossa maravilhosa aula de hoje. Eu acabei de chegar da Austrália nessa imersão de vários e vários dias rodando diferentes regiões produtoras. Inclusive, eu já vou preparar o vinho que eu vou degustar com vocês agora, que é o Henschke, o maravilhoso Henry Seven, de Barossa região que é a mais conceituada para Shiraz de toda a Austrália. E assim, esse vinho é um vinho muito especial. A Henschke é o produtor que eu mais gosto da Austrália, dentre tantos. Assim, eu gosto de muitos produtores, tá? Eu vou contar para vocês. Gosto de muitos produtores da Austrália. Mas a Henschke, ela toca o meu coração. A Henschke é um produtor biodinâmico que tem um projeto incrível, vinhas velhas, sabe? São vinhos muito com muita personalidade, enfim. Então, é uma pena que não chega no Brasil, Henschke, tá? Eu até separei aqui. Esse vinho, ele é um blend entre Shiraz, Viognier, Mataro, que é a Mourvèdre, e Grenache. E assim, ele tem até algumas peculiaridades. Ele é 2022, é uma vinícola familiar, já está aí na sexta geração, já tem mais de 150 anos em produção de vinho. E fica em Barossa, que é a região mais cult, né? Que é a região mais. Nem vou deixar, não é mais cult. Ela é a mais conceituada, principalmente para Shiraz, que é essa uva que é a grande protagonista dos vinhos australianos. Então, só para vocês terem ideia, algo em torno aí de 40% de toda a uva produzida ou né, cultivada na Austrália é Shiraz. Então, assim, ó, é vinho pra caramba que eles fazem. E tem diferentes estilos de Shiraz. Tem desde do Yellowtail da vida até Hills of Grace, da Ranske, né? Ou até o Penfolds Grange, da Penfolds. E assim, é incrível, tá? Então, assim, esse produtor, infelizmente, ele não chega no Brasil. Eu separei alguns, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eu servi aqui e vou degustar com vocês daqui a pouquinho. E assim, Henschke é um produtor que eu adoro, né? Então eu peguei aqui o meu copinho para descarte e é óbvio que eu não vou utilizar porque eu adoro os vinhos da Henschke, então o copinho de descarte vai para o que o carregue, entendeu? Porque eu vou tomar esse vinho e é óbvio que eu vou tomar esse vinho. E eu vou degustar com vocês, né? Mas vou tomar também. Porque eu também sou filho do homem, né? Assim como vocês aí. Então vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, porque assim, ó, a gente tem bastante coisa para falar sobre essas novidades da Austrália. E eu até coloquei aqui, ó, eu separei para mostrar para vocês alguns vinhos. E, claro, o Henry Seven da Henschke, que eu vou degustar com vocês daqui a pouco, ele é um blend clássico, um blend muito clássico, com predominância da Shiraz. Mas também eu separei um outro vinho da Henschke aqui, que aí é o Single Vineyard, né, que é o Mount Edelstone, que aí é um vinhedo único da Henschke também. E, claro, como a Henschke não chega no Brasil, praticamente os vinhos que eu trouxe são vinhos que não chegam no Brasil, tá? Quando chegam, são muito caros. E, assim, eu não comprei o Hills of Grace porque custa $1.000 e praticamente ia queimar minha cota toda, que eu tenho uma cota de $1.000 americanos para trazer de vinho, né? E eu respeito a cota. E aí, eu ia queimar num vinho praticamente toda a minha cota, mas eu queria muito trazer o Hills of Grace, queria muito, que é o vinho ícone da Henschke. Mas, enfim, eu preferi comprar outros vinhos, né, pouco menores. Esse aqui é o segundo vinho da Henschke, na verdade, o terceiro, né, porque tem o Hills of Rose,
que são todos single vineyards, e esse aqui, o Mount Edelstone. Aliás, adorei esse vinho, tá? Esse vinho aqui é incrível também. E aqui é vinhas plantadas em 1912. Olha aqui, ó, conta a historinha aqui, ó, 1912. Essa é uma outra peculiaridade dos vinhos australianos. Tem muitas vinhas velhas. E assim, ó, gente, é vinhas velhas mesmo. Tem vinhedos de 1850 lá. Em produção. Vinhedos cultivando uva, colhendo uva e vinificando. Sabe? Então aqui, um vinhedo de 1912, como é o caso desse vinho aqui da Renshaw, que não é o que eu vou provar com vocês, tá? Eu estou provando um outro vinho que é o corte. Aqui é um single vineyard de Shiraz que, poxa, vinhedo de 1912, gente. O vinhedo tem mais de 100 anos, tem quase 110 anos, né? Então, um negócio mais de 110 anos, não, a gente já está em 2024 agora. Então, um vinhedo que tem 112 anos. Então, é um vinhedo muito antigo, muito antigo. Então, isso é normal na Austrália. Tem muitas vinhas antigas em diferentes áreas. E, bom, depois eu vou mostrar esses vinhos para vocês aqui. Eu selecionei alguns vinhos que eu gostei muito, de produtores incríveis, né? Então, desde McLaren Vale, Tasmânia, aqui um Pinot da Tasmânia incrível, uma vinícola familiar pequeniníssima, produção ali de poucos hectares que eles cultivam, um casal cultiva, sabe? Até Yarra Yering, lá de Yarra Valley, que também incrível, né? McLaren Vale, produção espetacular. Então, vou contar isso tudo para vocês, porque assim, ó, tem muita coisa legal aqui e que vale a pena a gente destacar, tá? Vale muito a pena. E claro, vou aproveitar para trazer muitas novidades para vocês do que eu estava vendo por lá, do que a gente acompanhou realmente dessa grande imersão que são os vinhos australianos. E ainda vamos um dos produtores mais importantes de vinhos do mundo, né, gente? Isso aqui a gente não pode esquecer, que a Austrália está sempre brigando ali pela quinta posição dos maiores produtores de vinhos do mundo. E isso realmente é bem impactante. Bem impactante. Né? Bom, a gente... falei para vocês, estou acabando de chegar da Austrália. Foi uma missão técnica de aprofundamento. A gente teve um apoio muito importante aí da Wine Australia para rodar todas as regiões, e enfim, né? Então foi um apoio muito importante para a gente poder estar lá, e só estando lá a gente consegue descobrir algumas coisas, né? Então é bastante importante isso, porque conversar com os produtores, a gente consegue ter uma noção de tudo como acontece. Até eu fiz essa foto aqui, foi a nossa última visita que a gente finalizou na Tasmânia. Tasmânia é um lugar dificílimo de acessar, muito remoto, assim, uma ilha, né? Um estado da Austrália, uma ilha separada da Austrália, que ficou sul da Austrália, e que tem uma produção incrível. Aqui, inclusive, esse produtor chamado Stefano Lubiana, deixar aí também um beijo e um abraço muito especial para a Monique, que é a proprietária, e para a Adele, que é a diretora da parte comercial lá, que nos receberam, né, Stefano Lubiana, e que é incrível. Então, assim, vocês entenderem o quanto isso é importante, mas também o quanto é corrido. Essa aqui foi a degustação, e ficaram aqui, não apareceram todos os vinhos aqui na foto, tá? A degustação que a gente fez lá na Stefano Lubiana. Então, praticamente aí 1h30, conhecer vinhedos, conhecer vinícola, degustar. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 vinhos em praticamente ali, né, 45 minutos de degustação, né? Às vezes consegue chegar a 1 hora de degustação. Então é bastante corrido, né? Por isso que eu até não consegui terminar de gerar todo esse conteúdo para vocês que eu estou gerando aí nos próximos dias. Mas é extremamente importante isso de estar lá, porque a gente consegue ouvir dos produtores o que realmente está acontecendo nos lugares. O que realmente é importante, o que muda, o que acaba influenciando mais ou menos, né? Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte: a Austrália é um país com uma capacidade de produção muito grande, é um país muito agrícola,
e que consegue ter uma relação muito importante com a cultura local. E isso é legal, porque o que eu digo da cultura local? Eles conseguem trazer essa identidade australiana para a sua produção. E eles têm um direcionamento muito importante, muito claro. Os vinhos australianos, eles são muito diretos. Eles são vinhos muito francos, são vinhos muito frutados, são vinhos muito... Os aromas são muito nítidos. São aromas muito da fruta, os aromas secundários, né? O aroma da madeira, os aromas muito nítidos, assim, do perfil, do estilo. E isso é da cultura de produção deles. Isso é muito importante. E, claro, eles trazem essa identidade australiana muito para o que eles fazem. E isso é extremamente importante, porque consegue ter, por mais que o terroir tenha um direcionamento para cada lugar, né? A gente sabe o contexto geográfico de cada lugar, suas influências, é único. E eles conseguem mesmo, apesar disso, também trazer a sua identidade. Então, você sabe, você tem um direcionamento do que são os vinhos australianos. Só que aí, esse escopo, ele aumenta muito quando a gente tem uma predisposição em cada lugar, e a Austrália é um país muito grande e que tem muitos contextos de terroirs diferentes. Então, a gente olhar uma foto, assim, de um vinhedo, com uma plaquinha dizendo cangurus na pista, é muito, pra gente, é muito, assim, diferente, exótico, é muito peculiar, para eles é algo do cotidiano. E aqui eles estão dizendo, olha, cuida aqui na rua, porque pode passar um canguru aqui, e você pode atropelar um canguru, né? Então, isso é muito legal, e eles trazem isso para a cultura, e claro, isso reflete no perfil de vinhos, nos estilos, nos conceitos, e é ótimo, porque a Austrália, a Austrália pertence ao continente Oceania, e só uma peculiaridade para vocês saberem, é só a ilha australiana, que é o maior país da Oceania, e mais importante, claro, mas não vou chamar de mais importante, tá? Porque a gente tem outros, tem a própria Nova Zelândia, que é muito importante, mas é o maior, tá? Maior. E só uma peculiaridade para vocês terem de referência, tá? Que às vezes eu chamo a Austrália de continente, apesar de ter outros países que formam o continente Oceania. Mas só para vocês terem como referência, você sabe o que define o tamanho de um continente, ou o que passa a ser chamado de continente? O tamanho de referência de um continente é a Austrália, é exatamente a Austrália. Todo conjunto de terras maior, contínuo, maior do que a Austrália, é um continente. Olha que legal, né? A referência de continente é a Austrália. Todo conjunto de terra maior, contínuo maior do que a Austrália, é um continente. Ou seja, quando a gente fala de um continente X, Y, Z, é exatamente essa referência de tamanho. Então, a Austrália em si, ela é um continente. Ela é literalmente. Só que a Austrália é um país muito quente, muito seco. Então, não são todas as áreas que conseguem ter um contexto de terroir com predisposição para vinhos de alta qualidade. Então, depende muito do lugar. Então, onde a gente está? A gente está aqui na Oceania, nessa grande ilha, que na verdade é um continente, chamada Austrália. Só que a Austrália, ela tem 6 estados somente. Um deles é a Tasmânia, que é essa ilha que fica aqui separada ao sul da Austrália, e que vai ter uma diversidade muito, muito grande de acordo com o lugar. Mas lugares simplesmente incríveis. Incríveis. E o australiano, ele é um grande consumidor de vinho. E o australiano, ele gosta de coisas boas. Ele gosta de comer bem. Ele gosta de coisas de qualidade, né? E a gente olhando esse cenário aqui, dessa foto, que é a foto, talvez, o cartão postal mais clássico da Austrália, e aqui a gente está vendo a ópera, né? A ópera de Sydney, essa aqui é uma foto de Sydney, a ponte, né? E o canal, aqui o canal principal de Sydney e tudo mais. E assim, o australiano, ele gosta de consumir comida boa e ele gosta de consumir vinho bom.
isso aqui é muito clássico, esse cenário aqui, né? De tipo, os australianos vão para a rua, vão comer, vão beber, vão... Assim, não pode beber na rua. Então, você não pode sair bebendo, você não pode beber em parques, praças, mas pode beber nos locais autorizados, que tenha licença para isso. Então, os bares que têm uma área externa, você pode beber. Mas tem todo um controle, né, ali para, né, de que permite beber no local, né? Então tem controle. E aqui é o bar mais clássico, né, o mais conhecido, chama Opera Bar, que é esse barzinho aqui, ó, que é óbvio que eu fui muitas e muitas vezes nesse bar, né, porque ele é uma grande referência e ele é um bar aberto. Você entra lá e baixa uma mesa e, né, fica lá tomando cerveja, tomando vinho, comendo e vendo essa cena lindíssima aqui. Mas eu falei da cultura, né, da Austrália e que vai impactar muito o perfil dos vinhos. E uma das alegrias que eu tive, dentre tantas, tá? Foram centenas, milhares de alegrias que eu tive nessa imersão, nessa missão técnica, mas uma delas, com certeza, foi ter passado o Australia Day em Sydney. Australia Day é o carnaval australiano, é a grande festa da Austrália que eles fazem, que é a grande comemoração deles, no dia 26 de janeiro, e é incrível, eles fazem muitas apresentações, mas eles fazem na água, com os barcos, jet skis, e aí a ópera de Sydney, vocês estão vendo aqui atrás, né, eles fazem uma projeção com imagens, é um negócio lindo, queima de fogos, é um negócio espetacular, realmente impactante. Mas eu trouxe para mostrar para vocês o que mais me chamou a atenção é que o Australia Day ele tem uma temática. Todo ano tem uma temática. E olhem qual era a temática desse ano no Australia Day. A temática, né, o slogan, né, a referência do Australia Day era, tá aqui, ó, até trouxe para vocês essa fotinha aqui, ó. Diz assim, ó, reflita, respeite, celebre. Tá? E até eu vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó, aqui, ó. Reflita, respeite, celebre, né? Reflect, respect, celebrate. Por que eles falam isso? Porque eles estavam esse ano exatamente fomentando, divulgando a ideia de respeito às origens, ao respeito aos povos ancestrais, aos povos aborígenes que vão dar origem à Austrália hoje, que ela é hoje. Por mais que a Austrália, principalmente Sydney, né, seja uma cidade e um país todo muito cosmopolita, de muitas culturas diferentes, né, eles recebem bem todo mundo que vai para lá, eles estão dizendo, olha, vamos respeitar a nossa cultura e a nossa tradição. E isso vai refletir diretamente nos vinhos, porque essa ideia de preservar o que é bom, preservar o que da sua natureza, da sua origem, da sua criação, do seu desenvolvimento é positivo, eles levam essa ideia para a vida. E assim, muito bonito ver esse respeito aos povos aborígenes e que vão, né, influenciar diretamente na cultura local, na gastronomia local e nos vinhos locais também. Então, não tem como a gente falar de vinho australiano sem falar de história, sem falar de cultura, sem falar... Eu hoje não vou entrar tanto nesse contexto, porque a gente precisaria de muitas e muitas aulas para isso. Hoje eu vou entrar um pouco mais nas regiões. Mas, sim, é realmente muito lindo. É realmente muito especial. Realmente é gratificante a gente poder vivenciar e estar lá. E estar podendo, né, viver isso lá diretamente com eles, com os nativos, né, falar com os produtores. Então, uma experiência muito, muito rica. Mas, assim, começar a dividir a Austrália, porque como é um país muito grande, a gente tem que começar a dividir para falar das regiões. Então, eu escolhi hoje a gente dividir a Austrália por estados, que é a primeira divisão geográfica que a Austrália vai ter. A gente está falando hoje de 65 regiões diferentes de vinhos. Essas regiões, elas ficam dentro dos estados. Então, vamos focar nos estados para a gente começar a se direcionar.
Então, a Austrália, ela é dividida em 6 estados, né? Que é Western Australia, que fica aqui no oeste, Queensland, que fica no leste, depois South Australia, New South Wales, Victoria e a ilha da Tasmânia, aqui no sul, que é um estado também, né? Um estado separado. Então, 6 estados, e vocês podem ver que a produção, e aqui eu coloquei um dado, que é um dado da Wine Australia, mostrando que o estado produtor mais importante da Austrália, que representa aí mais de 50% da produção, é South Australia. Depois a gente vai ter, seguindo de New South Wales. New South Wales aqui a gente tem a área de Sydney, né? Sydney fica mais ou menos aqui. Depois seguindo de Victoria, e a gente vai ter uma produção menor na Tasmânia, com em torno de 1% da produção. Depois a gente vai ter Western Australia com 8%, e depois em Queensland, algo em torno de 1% também. Por que isso? É fácil de explicar. Porque a Austrália é um país muito quente. Então, a produção de vinho na Austrália depende de fatores moderadores de calor e de umidade. Então, a produção de vinho da Austrália vai estar toda na região costeira da Austrália. Então, a gente vai ter aqui na costa oeste, a gente vai ter aqui na região sul de South Australia, aqui na região de Victoria. New South Wales vai pegar uma região aqui um pouco mais na costa leste, uma parte aqui no centro-sul de New South Wales, e a ilha da Tasmânia, que é uma grande ilha, né, cercada por mar, que o mar faz a moderação de temperatura. A maior parte da Austrália não tem vinhedos porque é quente e seco demais. Aliás, um dos grandes desafios da Austrália no verão são as queimadas, porque pega fogo muito fácil, porque é muito seco. Então, a gente está rodando pelas estradas australianas e de tantos e tantos quilômetros, eu ia falar milhas, né? Mas de tantos e tantos quilômetros, tem um marcador dizendo risco de queimada. Né? Então, tem um marcadorzinho dizendo, olha, risco moderado, risco alto, risco baixo. No verão, nunca tem risco baixo. Ele está de moderado para cima. Moderado, alto, muito alto, que é o risco de queimada. E as próprias vinícolas na Austrália, elas acabam tendo, a maior parte das vinícolas, ou as que têm mais condição, sistema anti-incêndio. Eles têm reservatórios enormes de água, com bombas pneumáticas, né, bombas de pressão pneumática, para, se o fogo vier, eles tentar salvar as vinhas velhas, tentar salvar a vinícola, porque vai queimando. E queima e vai embora. Então, isso é um desafio muito grande que tem no terroir australiano. A Austrália, então, é um país hoje o 5º maior produtor de vinhos do mundo, com uma produção de 12,7 milhões de hectolitros. Então, isso traduzindo em litros, a gente está falando de 1,2 bilhão de litros. Então, é vinho pra caramba. É muito, muito vinho. E por causa dessa questão das queimadas, por causa dessa questão da seca, a Austrália é um país que sofre muito com oscilação de safras. Então, em volume e também em qualidade. Claro, isso sempre é contornado por produtores. Então, bons produtores têm a capacidade de fazer bons vinhos, produtores não tão bons, né, oscilam um pouco mais. Mas a gente tem que ter essa nitidez, essa clareza, que a Austrália é um país que tem uma predisposição para vinhos, mas não é natural, depende muito da mão humana. Depende muito dos controles, depende muito do produtor, depende muito de tecnologia. E a Austrália investe muito em tecnologia. Investe muito. E assim, eu tive a oportunidade de participar de uma aula lá da University of Adelaide, uma aula da Wine Australia, lá em Adelaide. E assim, conversando com eles, a gente entende, né? Eles mostraram assim o que é essa questão de tecnologia que eles usam, e assim, eles não abrem mão disso.
Eles não abrem mão de tecnologia, eles não abrem mão de ter as coisas muito controladas, de seguir essa ideia de investir primeiro em qualidade e depois em marketing. Não é que eles não investam em marketing, eles investem, mas assim, primeiro investem em fazer bons vinhos, de acordo com o lugar. Isso a Austrália também tem de bom. De acordo com cada lugar, eles dão um direcionamento para os vinhos daquele lugar, de acordo com a predisposição do lugar. Então, poxa, se eu tenho um lugar que tem uma predisposição a vinhos espumantes, vou dar destaque para espumantes. Ilha da Tasmânia, por exemplo. A Tasmânia é uma região muito fria, a Ilha da Tasmânia, porque está num mar muito frio e porque fica mais para o sul. Então, nós estamos no hemisfério sul, quanto mais para o sul, mais frio, mais próximo ao polo. E é uma região fria. Então, no auge do verão, né, tava lá agora ontem eu tava lá ontem, né, porque tipo, a gente tem uma diferença de fuso enorme aqui, mas tava lá no auge do verão com 10 graus de temperatura, no auge do verão na Tasmânia. E então, assim, não é o melhor lugar para fazer Cabernet Sauvignon. Não é que não tenha Cabernet Sauvignon em algum lugar, até tem, mas o que eles plantam, o que eles acabam dando maior destaque na Tasmânia é Pinot Noir e Chardonnay, para vinhos tranquilos e também muito para espumantes, porque o lugar tem uma predisposição maior para uvas de ciclos menores, de ciclos mais precoces, que colha mais cedo. Isso é um ponto importante da Austrália, que a gente pode dividir ela em produtores grandes, em produtores pequenos, em produtores que fazem vinhos muito caros, como é a grande referência da internacional hoje da Austrália. Temos produtores incríveis que fazem vinhos incríveis, né? A gente falou aqui no começo de Hills of Grace, da Henschke, né? Hills of Grace é uma grande referência de qualidade e conceito e tudo mais. E, na minha singela opinião, também é o melhor vinho da Austrália, Hills of Grace, da Henschke. Mas que falar do Penfolds Grange. Penfolds Grange é a grande referência da Austrália, da Penfolds, né? Um vinho que custa lá $1.000 australianos e que é um dos vinhos mais caros do mundo, uma grande referência de qualidade. Mas tu tem produtores fazendo vinhos mais econômicos, vinhos mais acessíveis, vinhos que no supermercado vão custar $6, $7 australianos. Esse é o vinho barato na Austrália. Vinho barato na Austrália custa $7, $8 australianos. Um vinho já de uma qualidade maior já começa a passar dos 20, chegando nos $30. E aí, daí para cima. Né? Mas a grande faixa de consumo do vinho australiano está ali na faixa dos $10, entre $10 e $20 ali, dependendo do lugar, dependendo do perfil de consumo e tudo mais. Mas Grange é uma grande referência. Né? Inclusive, algumas safras antigas do Grange, em leilões, né, seguidamente aí estão despontando entre os vinhos mais caros da história. Um vinho australiano. Então, isso é importante da gente ter claro. Então, tem uma boa diversidade na questão preço. Assim como no perfil de produção. Tem uma boa diversidade no perfil de produção. De vinícolas grandes. De modo geral, na Austrália, as vinícolas elas são de médio porte. Temos os pequenos produtores e os grandes produtores. Os grandes produtores, normalmente, eles vão ter mais de uma vinícola ou eles vão ter vinícolas em áreas diferentes para ter e explorar esses terroirs de lugares diferentes, nesse perfil diferente, para ter vinhos diferentes. E até trouxe essa foto aqui desse casal, né? Coisas mais queridas do mundo, a Rita e o Bob, que tem uma vinícola na Tasmânia. E assim, é uma vinícola pequenininha, eles têm poucos hectares que eles cultivam, eles chegaram nesse lugar, eles plantaram, começaram a cultivar, construíram a casa deles aqui para morar, e assim, fazendo vinhos muito especiais, vinhos muito únicos, assim, deles, sabe? Eles com uma visão de vinhos, assim, disseram, olha, a gente queria fazer vinho, a gente se aposentou, a gente queria fazer vinho, e escolhemos um lugar que a gente acreditou que podia fazer vinhos bons, que a gente queria morar, e a gente faz os vinhos aqui, os nossos vinhos, assim, gente, de uma qualidade muito alta.
Um casal, eles fazem tudo, assim, de uma qualidade absurda, absurda. Eu queria trazer todos os vinhos que eu provei praticamente lá da vinícola deles. A vinícola deles se chama Grey Sands, porque a terra é cinza, é cinza. Depois eu vou mostrar uma foto para vocês mais para frente. A terra é cinza, cinza, cinza. E aí o nome da vinícola ganhou esse nome, né, de Grey Sands. Grey Sands seria uma tradução literal de areia cinza, né? Areia cinza. E assim, é incrível, é incrível. Eu até comprei um vinho deles, assim, para trazer. Eu queria trazer vários, e assim, vou comprar só um, porque eu que eu consigo comprar. Mas assim, compraria outro. Eu comprei com esse vinho aqui, que é um Pinot Noir 2012, né? E assim, Tasmânia, que eles são da Tasmânia, e queria ter comprado vários, porque a produção deles é muito artesanal, mas com uma qualidade, né? Então, um cult wine total, assim. E mostra que essa visão australiana de produção, ela é muito clara para eles. E eles seguem muito isso. Eles seguem muito essa ideia de, assim, a gente quer fazer vinhos francos. Quando eu digo vinhos francos, aqueles vinhos com aromas muito definidos, muito diretos, seja o aroma primário da fruta, da flor, ou o aroma secundário da madeira, né? E claro, com a evolução, os aromas terciários aparecendo. Mas vai muito dessa ideia, dessa essência do australiano. E aqui, eu não estou falando que isso é certo ou errado. Isso é um ponto importante, tá, gente? O que eu estou falando é que essa é a visão do australiano de produção. Já a velha escola, ou o velho mundo, por exemplo, Itália, França, Espanha, né, boa parte de Portugal, eles têm uma visão um pouco diferente. Eles gostam dos vinhos mais etéreos, eles gostam dos vinhos mais, aqueles aromas um pouquinho mais evoluídos, aqueles aromas, conceitos diferentes de produção. Nada errado. Nada errado, tá? Nenhum problema quanto a isso, ok? Tá, vamos a algumas perguntas aqui, que a gente tem bastante coisa para falar agora, entrando nas regiões. Vamos lá. A Linda Alice falou, professor, tô amando o sotaque australiano. Mas olha, se eu tô falando diferente, eu nem percebi, tá? Mas pode acontecer, tá? Porque a gente fica lá, a gente emerge no inglês, então fica lá aquela né, a cabeça começa a pensar, raciocinar de forma diferente, então a gente fica meio bugado, então pode ser que o sotaque tenha mudado alguma coisa, tá? A Cláudia falando, a foto é bonita, mas podia ter deixado um pouco de vinho na taça. Se não tinha vinho na taça, Cláudia, foi porque evaporou. Às vezes acontece, tá? Então evapora, ela é muito quente, então evapora. Não, mentira, é porque eu tinha tomado tudo. É porque eu tinha tomado tudo, né? Não, difícil, tinha tomado tudo. A Cláudia também perguntou aqui, professor, chegou a comer carne de canguru ou crocodilo? Provei as duas, tá? Cláudia, provei as duas, tanto carne de canguru quanto carne de crocodilo. Não é uma carne, tanto canguru quanto crocodilo, não é uma carne que você encontra em qualquer lugar. Muita gente pensa que qualquer lugar você chega, não. A gastronomia australiana é muito à base de carnes, né? Tem bastante carne de gado, muita carne de cordeiro, muita, é a carne que tem maior volume lá, frango e tudo mais. E fui numa casa de carnes para provar carne de canguru e carne de crocodilo. A carne de crocodilo, ela lembra um pouco um frango, um pouquinho mais consistentezinho, lembra muito carne de frango. E a carne de canguru lembra uma carne que parece um pouquinho mais firme, um pouquinho mais intensa. Agora lembra um pouco carne de búfalo, um pouquinho carne de búfalo, assim. E bem gostosas, tá? Bem gostosas. Claro, depende de como é preparado, mas bem gostosas. E harmonizam muito bem com os vinhos, tá? A carne de canguru harmoniza muito bem com um bom Shiraz australiano. O Felipe perguntou, para ir à Austrália você foi por Los Angeles? Não, eu fui pelo Chile. Hoje a melhor forma de ir para a Austrália é por Santiago. Tá? Você pode sair, tem várias saídas do Brasil que fazem escala em Santiago. Você faz escala em Santiago e aí voa para a Austrália ou para Nova Zelândia. Na Austrália, o melhor lugar para chegar é por Sydney, e na Nova Zelândia, o melhor lugar para chegar é por Auckland. Então, o melhor caminho hoje
é o caminho mais rápido. Então, dá mais ou menos, algo em torno de 12 horas de Santiago até Sydney e de Santiago até Auckland. Então, dá mais ou menos isso, só para vocês pegarem como referência. Aí, claro, como na Austrália é tudo muito longe, vocês têm que pegar, normalmente, voo para outras regiões. Então, você desce em Sydney, aí você tem que pegar voo ou para Adelaide, ou para Melbourne, ou para Tasmânia. Então, aí vai depender muito. Na própria Nova Zelândia também é recomendado, às vezes, pegar voo, depende da distância onde você vai, né? Você vai percorrer, os voos lá são baratos e não... Só tem que se programar, tá? Tem que se programar. Pergunta, Felipe. Bom dia, professor. A Austrália produz algum tipo de vinho sobremesa com colheita tardia? Produz, tá? Então, a Austrália produz vinhos doces. Não vou chamar de sobremesa, vamos chamar de vinhos doces. Produz colheita tardia, alguma coisa de vinho botritizado e alguma coisa de vinho fortificado. Tá? Produz sim. Tá? Tem algumas regiões que produzem muito bem. Tá? Produzem bem mesmo. Tá. Ok, vamos voltar mais um pouquinho aqui do conteúdo. E aí a gente volta para mais algumas perguntas. Vocês podem ir mandando e eu vou respondendo aqui para vocês. Pois bem, aqui só para a gente entender também a questão de consumo. Então, a Austrália é um dos maiores consumidores em volume de vinhos e a Austrália é um dos maiores consumidores em consumo per capita. E aí, consumo per capita, a gente está falando de consumo por pessoa. Então, o australiano consome por ano algo em torno de 29 litros per capita. Então, é bastante. É um consumo aí bem significativo, é um consumo bem impactante e que, claro, traz, como está falando para vocês, para a cultura do australiano, o consumo de vinho. E em diferentes momentos. Isso é legal na Austrália. A Austrália tem um consumo desde ir para um bar, tomar uma taça de vinho ou uma taça de espumante, e lá todos os bares, ou quase todos os bares, quase todos os restaurantes têm vinho em taça para vender, e isso é super importante, porque eles têm vinho em taça e servem de uma forma adequada. Então não é aquele vinho lá que é um vinho ruim, ou aquele vinho que está aberto há muito tempo. Não. Eles servem um vinho bom em taça, e isso ajuda bastante, só que não é barato. Não é barato. É que assim, não é que o vinho seja caro, tá, gente? O custo de vida na Austrália é maior. Então, só para vocês terem ideia, a hora, o australiano recebe, ele ganha por hora, tá? Por mais que tenha salário mínimo, ele ganha por hora. Então, a hora trabalhada na Austrália é algo em torno de $40 australiano. A hora trabalhada. Então, eles ganham bem também, e aí as coisas custam um pouco mais lá. Para o brasileiro é bem sofrido, porque o dólar australiano está valendo mais ou menos aí R$3,30, R$3,40, né? Estava mais ou menos a cotação, e bota aí mais taxa de câmbio e tudo mais. Bota aí R$3,40. É isso, né? Então, nosso dinheiro lá vale bem menos, quase 3 vezes menos, 3 vezes e meia menos. Então é sofrido para nós, né? Mas, enfim, vamos embora. E aqui um pouco do como o australiano vê o mercado de vinhos. Então, essa loja aqui, até fiz uma foto para trazer para vocês. Essa loja se chama Dan Murphy's. É a maior loja de vinhos da Austrália. Ela tem uma rede que tem lojas em diferentes lugares, especializada em vinhos. Então, vocês estão vendo essa loja enorme que parece um supermercado só de vinhos. E o australiano, ele trabalha muito vinho por casta, por uva. Então, ele separa a ideia de vinhos por uvas. Então, Pinot Noir, Shiraz, Cabernet Sauvignon, Corte Tinto, Chardonnay, Sauvignon Blanc, espumantes, claro, aí uma categoria separada. Mas então, a categorização de vinhos na Austrália é por uva, com essa ideia. E assim, é inteligente a forma que eles fazem, porque eles também usam essa ideia da uva para fazer a comunicação. Então, por exemplo, tinha lojas que eu ia visitar e era uma loja mais segmentada
Então, assim, eles falavam, olha, se você gosta de Sauvignon Blanc, se você quer um vinho mais gastronômico, tente Riesling. Porque Riesling tem alta acidez, tem um pouquinho mais de aroma, assim, talvez você goste. Ou seja, eles estavam orientando o consumo, né? Eles estavam dando um direcionamento, um facilitador para o consumidor comprar, escolher o vinho e facilitar a sua vida. E isso é extremamente importante, porque de alguma forma estão educando o consumidor. Coisa que aqui a gente acaba fazendo nos cursos, a gente acaba fazendo nas formações, nas aulas, né, nos conteúdos que a gente gera. Lá eles tentam fazer isso no cotidiano, o que é ótimo. Então, olha essa loja aqui, nossa, eu poderia passar horas e horas e horas dentro dessa loja. Claro, eu vim aqui, comprei alguns vinhos, mas poderia passar horas e horas aqui, né, porque realmente é muito, muito interessante. Essa visão, né, essa ideia de tipo, como nós vamos trabalhar o mercado de vinhos. Trabalha por castas. Dentro dessa ideia de uvas, aí eu tenho as diferentes regiões. Tem Pinot Noir, mas você quer Pinot Noir de McLaren Vale ou você quer um Pinot Noir da Tasmânia? São diferentes, mas são Pinots. Shiraz. Shiraz é a maior produção deles. Então, tu quer um Shiraz de Barossa Valley ou você quer um Shiraz de Hunter Valley? São coisas completamente diferentes. E que a gente começa a falar um pouquinho agora. Porque a gente separa agora a Austrália por os seus estados. E dentro dos seus estados, as diferentes áreas de produção. Pois bem, a Austrália tem 65 regiões demarcadas de vinhos. A primeira coisa que a gente precisa entender é que essas regiões demarcadas da Austrália, essas indicações geográficas da Austrália, elas não são para direcionamento de estilo, ou de uva, ou de restrições, ou regras de produção. Não. As indicações geográficas da Austrália, que são 65, elas são para áreas demarcadas. O que o produtor vai elaborar de vinho, o que ele vai produzir de uva, é uma escolha dele. Então, Barossa Valley é uma região que tem muitas vinhas velhas de Shiraz, é uma região quente, é uma região muito propícia para uvas tintas, mais encorpadas, estruturadas, tanto que Shiraz é a uva mais famosa, mais conceituada e tudo mais. Se o produtor quiser fazer Pinot Noir, ele faz. Se ele quiser fazer espumante, ele faz. Então, é uma escolha do produtor. É óbvio que se tem uma predisposição de lugar, se tem essa predisposição, essa ideia de lugar, poxa, deixa eu aproveitar isso, né? Deixa eu ter essa ideia de seguir a minha ideia, o meu conceito. Mas eles, apesar disso, eles conseguem entender que, olha, se aqui eu tenho uma predisposição a Shiraz, deixa eu pensar com amor e carinho em produzir Shiraz. Porque Pinot Noir talvez não seja o melhor. Então, isso é legal da gente pensar. Pois bem, então falei para vocês 6 estados produtores de vinhos na Austrália e esses estados, cada estado com suas várias regiões produtoras. O estado que é mais importante e que tem maior volume é South Australia. South Australia tem diferentes indicações geográficas, claro, concentra a maior parte, maior volume de produção a gente viu, mas tem os outros estados mais para o leste que são muito importantes também, como New South Wales, que é onde fica Sydney, que é a principal cidade australiana, apesar de que a capital australiana não é Sydney, muitas vezes nós confundimos, né? A capital australiana é Canberra, que fica aqui, um pouquinho mais para sudoeste de Sydney. E outro estado muito importante é Victoria. Então aqui
tanto New South Wales quanto Victoria são regiões, são estados que concentram muitas regiões produtoras. Mas aqui que vocês estão vendo nesse mapa, fica mais fácil de vocês entenderem aonde estão as regiões produtoras da Austrália. Elas estão nas regiões costeiras, ó. Costa Oeste, Costa Sul, Costa Oeste e também a Ilha da Tasmânia. Por quê? Porque precisa da moderação do mar. Mais próximo do mar, tu tem uma moderação de temperatura mais interessante. Percebam que a maior parte da Austrália não tem vinhedos, porque é quente e seca demais. Legal. O que a gente vai separar agora? Vamos dar uma olhada nos estados e nessas principais regiões produtoras, e eu vou trazendo para vocês um pouco dessas novidades, um pouco do que a gente estava vendo por lá, do que eu vi por lá e do que os produtores me contaram nessas visitas. Certo? Então, antes disso, deixa eu até aproveitar e mostrar para vocês aqui, porque eu vou provar com vocês agora. Quando eu entrar em Barossa, daí eu provo, tá? Porque esse vinho é de Barossa Valley. Que eu vou estar provando com vocês é esse vinho da Henschke, o Henry 7. Ele é um vinho que lá custa na faixa dos seus 40 dólares australianos, mais ou menos, né? De 40 a 60 dólares, depende do lugar. É um vinhedo que é um vinhedo antigo, que ele foi plantado, esse vinhedo foi plantado nos anos 70, enfim. Não é tão antigo, porque a gente tem vinhedos na Austrália aí que foram plantados lá em 1800, final de 1800, mas que é de Barossa e é de Shiraz, apesar de ser um corte de Shiraz, Grenache, Mataro e Viognier. Viognier é a uva branca que entra em um percentualzinho. E até quando eu provar para vocês, eu vou contar uma peculiaridade, porque a Viognier aqui, a Shiraz, ela é feita em cofermentação nesse vinho. E assim, percebam que apesar de a uva ser a protagonista, de modo geral, na comercialização, muitos produtores não escrevem qual é a uva. É o caso aqui. Ele é um corte com predominância de Shiraz, mas o produtor não está escrevendo qual é a uva. Isso também vai, claro, vai muito de cada produtor. Vou dar aqui, ó, Barossa, o Chris Higlan. Esse aqui é um Shiraz do Chris Higlan, que é um cult wine, um produtor pequeno de altíssima qualidade, certo? Altíssima qualidade. E olha aqui, ó. Ele não escreve, ó, ele escreve Barossa Valley aqui embaixo, ó. Mas ele não escreve que é Shiraz. Vamos ver aqui, ó. Escreve aqui no cantinho, ó. Escreve assim, ó. Barossa Valley Shiraz, tá vendo, ó? 2018, Barossa Valley Shiraz. Olha que legal, ó. 2018. Aliás, 2018 é uma das melhores safras da história, tá? Lá da Austrália. E isso é legal, porque vai muito da ideia do produtor. O que ele quer vender? A Henschke não quer vender uma uva, a Henschke quer vender um conceito. Mas a maior parte dos produtores, eles querem vender, né, um vinho e facilitar a comercialização. Então vocês podem ver aqui, ó, o De Angelis, que é um Cabernet ícone, Cabernet Sauvignon ícone da Wira Wira, lá em McLaren Velho. Percebam que ela bota grande aqui em vermelho, ó. Cabernet Sauvignon. Ó, a Grey Sand aqui com Pinot Noir. Bota aqui, ó. Pinot Noir. Já aqui a Yari Ering, lá de Yarra Valley, que é para mim o melhor produtor lá de Yarra Valley, inclusive, só bota aqui que é um corte tinto. Ó, bota a safra, vintage de 2016, né? Corte tinto. De modo geral, eles informam as uvas. A menos que o produtor queira vender um conceito. Aí ele não informa. E, de modo geral, os vinhos australianos têm uma predisposição a vinhos varietais, por mais que entre, às vezes, um pouquinho de uma outra uva no corte dos vinhos. É uma predisposição. E, assim, não é que não tenha corte, tem, mas eles têm uma predisposição a vender vinhos varietais. E, assim, uma outra coisa importante é a questão da vedação. De modo geral,
os produtores australianos, eles vendem vinhos em screw cap. Ó, aqui é o screw cap. Ó. E muitos raros colocam rolha de cortiça. Muitos raros. De modo geral, é screw cap. De modo geral, é screw cap. Então, vocês podem ver aqui, deixa eu pegar a Henschke aqui, ó. Screw cap. Né? Deixa eu pegar aqui. Aqui também é legal, ó. Esse vinho da Henschke, que também é outro Shiraz. E olha aqui, ó. Ele é um vinhedo único de Shiraz, tá? Olha que legal. Henschke, Mount Eggleston, Eden Valley, né? Que é uma área de altitude ali do ladinho de Barossa. E que, olha só, ele é um vinhedo único de Shiraz e eles não falam no rótulo. Botam, que é Eden Valley, mas não botam que é Shiraz. Deixa eu ver se eles falam aqui no contrarótulo. Mount Eggleston é um vinhedo situado em Eden Valley, que foi plantado em 1912. 1912, tá? Descendente de George Farmer, fundador de South Australia. Vinho plantado só em Shiraz. Naquele fala, então, tá? No finalzinho que ele fala. Esse vinhedo foi plantado unicamente com Shiraz. Então, ele conta a historinha aqui atrás, ó. E aí, aqui ele conta, numa areazinha aqui embaixo, ele conta, ó. Que esse vinhedo é unicamente Shiraz. Esse é um vinhedo que está de mais de 106 anos de vinhedo, centenário, ele conta muita história, blá, 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 tá, enfim. Mas assim, ó, pequenininho, assim, um vinhedo único, vinhas velhas, com mais de 100 anos de Shiraz, e tem uma observaçãozinha ali que o vinhedo é Shiraz. Mas, ok, que é a ideia da Henschke, né? Então, a Henschke, ela quer vender um conceito de produção, e por mais que faça os vinhos, a maior parte dos vinhos varietais, vai mudando muito a sua ideia ali de como comunica. Então não vem escrito qual é a casta. Mas, de modo geral, os produtores australianos colocam a variedade. Pois bem, situamos aqui os nossos estados. Então, até vou botar grande aqui para a gente relembrar rapidamente que a gente vai passar Western Australia, South Australia, New South Wales e Tasmânia. Queensland é menos significativo, mas tem outros estados que são bem, bem importantes. Começando por nossa queridíssima, nossa área mais importante, que é South Australia. E uma das coisas que a gente precisa sempre pensar e lembrar, é que muitos vinhedos antigos existem na Austrália, principalmente nas áreas que começaram a produção há mais tempo. Isso significa que são vinhedos pré-filoxera, ou seja, são vinhedos plantados em 1800, e essa foto aqui eu fiz lá em Coonawarra. É uma área que fica bem ao sul de South Australia, e que se vocês olharem aqui, ó, o caule, né, a gente chama de madeira velha, né, o caule das videiras, olha a grossura disso aqui. Aqui a gente tem vinhedos plantados em 1870, 1880, tem vinhas bem antigas aqui. Tá? E são vinhas que são livres de filoxera. Eles tomam um cuidado enorme para que a filoxera não chegue. Porque tu imagina se chegar a filoxera nesses vinhedos antigos, vai acabar com os vinhedos. Então eles têm um controle muito grande de sanidade. Muitos desses vinhedos antigos a gente não podia nem visitar, a gente não podia nem ir, podia chegar perto, até uma área assim que era restrita, e alguns desses vinhedos que a gente podia visitar, a gente tinha que fazer todo um sistema de higienização e proteção para a gente poder entrar nos vinhedos. Então, higienização de sapato, às vezes de roupa, enfim, para poder entrar nesses vinhedos para não ter risco de contaminação. Agora, a nossa vantagem é que aí a gente consegue ter acesso a esses vinhedos antigos, a vinhas muito antigas, fazendo vinhos simplesmente incríveis. Então, quando a gente ouve sobre um vinhedo de 1970, que para nós é muito antigo, para a Austrália nem tanto. Porque tem vinhedos com mais de 100 anos que eles têm lá, com mais, ou seja, 1800, mais de 100 anos, que eu digo, mais 100 anos mais antigos do que esse de 1970, que já é bem antigo. Tá? Então, começando por South Australia, é a região mais importante, de maior volume,
Não, desculpa. Vou começar por Western Australia, né? Esqueçam South Australia, daqui a pouco a gente chega lá. Western Australia, que é a costa oeste. Aqui tem um mapinha, ó, só para vocês se situarem, que é a costa oeste. Então, a gente tem uma área de produção. Aqui representa algo em torno de 8%, 9% de toda a produção de vinhos da Austrália. Então, é significativo, mas são volumes pequenos. Aqui tem uma influência marítima importante. Aqui é muito propício para vinhos tintos, principalmente. Então, corte bordalês é muito clássico aqui. Shiraz é muito comum na produção. Aqui eles têm por mais que a gente tenha algo em torno de 8%, 9% dos vinhedos da Austrália aqui, a produção fica em algo em torno aí de 5%, 6% de volume, porque aqui eles têm uma produtividade um pouco menor para fazer vinhos um pouquinho mais concentrados. São vinhos de alta qualidade e caros, tá? São vinhos bem caros. Aqui, a região mais importante é essa penínsulazinha aqui chamada Margaret River, aonde corte bordalês aqui aparece muito bem, muito bem. E a gente tem algumas áreas aqui onde também a Chardonnay aparece muito bem, junto com a Semillon. Um pouquinho de Sauvignon Blanc. Semillon é uma uva que, das brancas, ela acaba ganhando um certo protagonismo na Austrália, apesar dos vinhos mais caros e importantes serem feitos à base, vinhos brancos, serem feitos à base da Chardonnay. A Semillon é uma uva muito interessante, que ela é um pouco mais neutra quando jovem, mas quando evolui, desenvolve aromas terciários bem interessantes, bem gostosos. Tá? A questão, então, de Western Australia é essa influência marítima, ela acaba tendo solos mais arenosos, solos mais pedregosos. Ela tem a neblina pela manhã, que ajuda a dar uma moderada na temperatura, na parte da manhã, e bastante sol à tarde. Isso gera vinhos com uma acidez um pouco mais alta e uma boa intensidade, peso, corpo, tanino e uma boa complexidade de aromas e de sabores. É uma região bem interessante e que, de modo geral, se a gente pegar a referência de Margaret River, a gente vai entender um pouquinho desse contexto. Por que isso? Porque Margaret River é essa penínsulazinha aqui, e que vocês podem ver que tem uma média de chuva na faixa dos seus 700, 800 milímetros por ano. Então, ela é um pouco mais úmida. Mas na época do verão e da vindima, isso cai para 20 milímetros. Muito propício para a maturação de uvas tintas. Como a neblina ela é bem presente, acontece que, de manhã, de modo geral, os vinhedos estão mais protegidos pela neblina, consegue ter um pouquinho mais de amplitude térmica, consegue proteger um pouquinho os vinhedos dos primeiros raios de sol, e depois o sol vem forte a partir das 11 da manhã, meio-dia, e que vai dando essa maturação extra para os vinhos, mas consegue preservar bem o frescor. Corte bordalês é a grande referência aqui, lembrando que também a Shiraz aparece bem, e algumas uvas brancas, principalmente a Chardonnay, e aqui normalmente eles fazem aqueles chardonnayzões mais barricados, mais encorpados, mais potentes, né? Aqueles chardonnays mais estruturados. Um bom produtor que chega no Brasil, para quem quiser provar os vinhos de Margaret River, Weiss Felix. Weiss Felix é um produtor que a Mistral traz para o Brasil e que eu gosto muito dos vinhos, que mostram muito essa personalidade e essa identidade dos vinhos aqui de Margaret River em Western Australia. Aqui coloquei para vocês as uvas mais plantadas. Cabernet Sauvignon aparece muito bem. Normalmente os vinhos vão entrar em corte aqui. Sauvignon Blanc, por mais que tenha volume, não é os vinhos brancos de maior qualidade. Os vinhos brancos de maior qualidade vão ser Chardonnay, que são seus vinhos mais potentes e concentrados. E a Semillon aparece muito bem aqui também. Uma representatividade muito grande. E que, principalmente os vinhos com alguma evolução, que começa a ter notas mais complexas. Lembrando, Semillon é um pouco neutro quando jovem. Agora sim, agora entramos em South Australia. E South Australia tem muitas vinícolas grandes. Eu acho que a maior referência para falar de vinhos australianos é a Penfolds. A sede da Penfolds é aqui,
Eles têm 2 vinícolas grandes aqui. Tem McGill Estates, que fica ali em Adelaide Hills, e tem uma outra que fica em Barossa Valley, tá mais ou menos 1h30 de Adelaide. E é uma ideia de produção bacana, porque os vinhos da Penfolds são vinhos muito concentrados, são vinhos muito potentes, são vinhos de longa guarda. Só que a Penfolds tem produção, tem vinhedos em várias áreas da Austrália. Então, por mais que a vinícola principal esteja em Adelaide Hills, ela vai ter vinhos de várias diferentes regiões. E vai trabalhar muito bem isso. Aqui essa degustação da Penfolds foi muito interessante, porque eu nunca tinha provado vários vinhos juntos da Penfolds. Eu tinha provado 1, 2 vinhos. E junto eles, separados, muitas vezes eu provei Penfolds. Agora, junto, tantos vinhos, foi uma oportunidade muito especial. Até porque a gente provou aqui a linha Ultra Premium da Penfolds, né? Que vai ali desde os Chardonnays até o Penfolds Grange. E foi muito interessante porque, por mais que sejam vinhos muito concentrados, consegue ver bem a diferença de uma área para outra. E a Penfolds faz muito bem isso e também muito bem os cortes, mesmo de uma única variedade, o corte de diferentes áreas. Então, vou pegar um Shiraz de Barossa, que é mais potente, mais intenso, com um Shiraz de McLaren Vale, que é um pouquinho mais elegante. E vou fazer um blend que eu entendo que seja um vinho mais complexo, mais amplo, um vinho com um caráter diferente do que um vinho, né, muitas vezes, de uma única área. Não estou dizendo que isso é certo, não estou dizendo que isso é errado. Estou dizendo que é uma visão de produção muito interessante da gente avaliar. E South Australia concentra a maior parte de produção. A gente tem aqui a da University of Adelaide, então, que tem esse centro de pesquisa e formação de enólogos e agrônomos muito importantes, e as regiões que são as mais conceituadas, como o caso de Barossa, Eden Valley, Car Valley, né, McLaren Vale, Coonawarra. Uma coisa interessante, eu sempre chamei de McLaren Vale. Lá eles chamam de McLaren Vale, não é Vale, é Vale, McLaren Vale. E até uma diferença, né, entre a questão de Vale, de vale, né, uma estação a vale, e de Valley, que também é estação a vale, e que tem conceitos um pouquinho diferentes, né? Toda vez que tem a estação de Valley, tipo Barossa Valley, é um vale nitidamente definido, amplo, grande, e é um grande vale, normalmente com um rio que passa lá embaixo, né? Cadeias de montanha e tudo mais. Quando tem esse conceito de Vale, né? Então, tipo, McLaren Vale, é um contexto de vale no sentido de tem até um vale, mas daqui a pouco não é um vale tão grande, daqui a pouco é um valezinho, daqui a pouco McLaren Vale é até um bom vale, assim, mas é um conceito mais elegante, mais, né, digamos que não tão direto para um vale nítido, claro, amplo, como é o caso de Valley. Então também curiosidades para vocês, porque que às vezes tem situações um pouquinho diferentes, tá? Então isso a gente acaba descobrindo só lá falando com os produtores. Em South Australia a gente tem a famosa região de Barossa Valley, ó, o Valley aqui, ó, essa estação de Valley que eu falei para vocês, né, que é a literal. É uma região de muitas vinhas antigas, South Australia, né? Barossa é a grande referência de Shiraz. A gente tem muito essa produção em arbustos, então a gente vê aqui, né, os arbustos independentes, separados, e essa condução aqui é principalmente de vinhas antigas. Eles têm muita condução em espaldeira também, mas nesse modelo, é um modelo onde eles conseguem ter um pouco mais de controle de irrigação, eles conseguem ter algum controle também da proteção dos cachos, né? Porque eles fazem um arbustinho, às vezes que é o cacho um pouquinho mais protegido dentro do arbusto, às vezes que é o cacho um pouquinho mais exposto, só que tem mais trabalho, né? Tem às vezes um pouquinho mais de dificuldade de exposição do cacho, mas enfim, são conduções diferentes. Mas aqui em South Australia tem muito essa produção nesse arbusto, né? Que é um gobelezinho, e principalmente das vinhas velhas. Das regiões de South Australia,
A gente tem algumas muito importantes, como o caso lá no sul de Coonawarra, aqui McLaren Vale, Adelaide Hills, Eden Valley, Barossa Valley e Clare Valley. Bom, uma coisa importante, tá? Eu tive a alegria de visitar todas essas regiões agora na imersão, porque aqui é o mais importante de toda a Austrália, então a gente teve essa baita oportunidade de visitar todas as regiões e produtores em todas as regiões. E assim, por mais que sejam perto, elas são muito diferentes. E elas conseguem ter uma identidade muito única em cada lugar. Por exemplo, McLaren Vale é uma identidade. Você vai para Barossa, é outra coisa completamente diferente. Contexto de terroir. E assim, vinícolas incríveis a gente tem aqui, tá? Nesses lugares. E vinhos com muita personalidade também. Muito caráter. E, de acordo com cada lugar, um perfil. Barossa Valley é a área mais importante. A área de Barossa, na verdade, ela envolve tanto Barossa Valley, envolve dois grandes vales, né? Barossa Valley quanto Eden Valley. Mas normalmente os vinhos, quando são feitos em Barossa, vai levar a estação Barossa. Os vinhos, quando são feitos em Eden, vão levar a estação de Eden Valley. E isso fica muito claro aqui. Por exemplo, dois vinhos, né? O Chris Regan, né? Aqui, ó, falando Barossa, né? Muito claro aqui, ó, Barossa Valley. Pegar o vinho aqui da Henschke, né? A Henschke bota muito claro aqui, ó, Eden Valley. Por mais que os dois vales, tanto Barossa Valley quanto Eden Valley, então pertençam à grande área Barossa, quando é de Eden, eles acabam colocando essa referência de Eden Valley. E assim, de novo, né? Não tem certo, não tem errado. O que tem é ideias, conceitos. Em Barossa é a área onde a gente tem muitas vinhas velhas. Muitas vinhas velhas. A gente tem um clima mediterrâneo, mas um clima mediterrâneo quente, um pouco mais seco. A grande uva de Barossa é a Shiraz, disparado. Shiraz muito potentes, muito concentrados, muito intensos, muita potência, né? Então a gente tem muita concentração aqui e são vinhos realmente espetaculares. O vinho que eu vou provar com vocês, inclusive, ó, é um vinho de Barossa. Ele é um vinho que pega aqui da Henschke, né? De Barossa. Ele é um vinho que ele é um corte de Shiraz, Grenache, Mataro. Mataro é como eles chamam lá a Mourvèdre. E Viognier. E aqui uma peculiaridade. A Henschke, tá, gente? É uma vinícola biodinâmica. Eu falei, né? São os meus vinhos preferidos da Austrália. Esse é 2022. E aqui eles tem a Shiraz e a Viognier, eles fazem cofermentação, vinificam juntos, colhem e vinificam juntos. E aí a Mataro, a Mourvèdre e a Grenache separado, depois vão fazer um blend e tudo mais. Então, esse é um vinho, ó. Então aqui, ó. Henschke 7, 2022. Então o que a gente vê aqui é um vinho que predomina a Shiraz, e olha a potência de cor, né? Olha a intensidade de cor desse vinho, né? Então ele é um vinho muito intenso, muita intensidade de cor, bastante límpido. Ele tem uma tonalidade que predomina um vermelho rubi, mas a bordinha ainda tem um toquezinho violáceo no nariz. Ele tem uma intensidade média mais. Nossa, a complexidade desse vinho já no nariz. Quando eu provei esse vinho lá na Henschke, eu não tinha provado esse vinho ainda, né? Eu provei ele lá na Henschke. Não é dos mais caros da Henschke, mas assim, eu me apaixonei na hora. Aquele vinho disse assim, ó, amor à primeira cheirada. Então, e aqui eu, sentindo os aromas desse vinho de novo, volta tudo isso à tona, assim. Então, que até com uma influência sentimental com esse vinho, apesar de conseguir fazer uma análise técnica dele tranquilamente. Então, assim, os primeiros aromas tem uma fruta madura com um toque de fruta mais fresca. Ele tem um toquezinho terroso, ele tem um toquezinho assim de aquele terroso que vai um toquezinho de uma erva seca, que vai um toquezinho de alcaçuz delicado e muita fruta, né? Vamos agitar a taça. Esse é um vinho que ele tem um pouco mais de álcool, gente.
ele tem 14,5% de álcool. Ó. Aqui, ó. Opa, aqui. Ó. Ele tem 14,5% de álcool. Ó, dá para ver aqui, ó. 14,5% de álcool. Aqui atrás conta a historinha de quem ele é, como ele é feito. Blá, blá, blá. Não conta muito como ele é feito, né? Mas como eu tava lá, eles contaram como é que ele é feito. E assim, e vai agitando a taça, vai vindo novas camadas de fruta. Então ele tem um toque de uma framboesa muito madura. Tem um toque da ameixa madura. Ele tem um toquezinho secundário, que é um toquezinho meio, mas assim, elegante, quase um leve toquezinho na baunilha. Sabe aquele vinho que dá vontade de tomar? Assim, vontade de vinho, ele vai ser bom. Ele vai ser bom. Claro que é em boca que a gente vai ter certeza, mas assim, ó, ele está dizendo assim, ó, eu vou ser bom. Eu vou ser bom. Vamos para Aí em boca, aí sim. Ele é amplo, ele é complexo. O primeiro gole até, ele é ataque de volume de boca, mas de uma elegância, de uma persistência, né? Que aquele ataque ele é um pouquinho mais intenso e aí dá aquela amenizada e vai. Falando que vocês ainda estão com um pouco de acidez na boca, não toca aquele residual, né, de sabor que vai. Né? Agora tomar um gole para avaliar. Assim, Claro que eu não vou descartar. É óbvio que eu não vou descartar esse vinho. É óbvio. Então ele é seco, ele tem o tanino médio mais, mas muito fino. Ele tem um corpo, ele tem muita acidez e ele tem assim uma complexidade de sabor, um preenchimento de meio de boca. Esse meio de boca tem até um toquezinho floral delicado, né, que não aparecia no nariz, mesmo toquezinho mais de hibisco, um leve toquezinho de violeta, um leve toquezinho quase de lavanda também gostoso, e assim, muita fruta. Essa fruta madura, temos de novo uma amora madura, temos um toquezinho de framboesa madura, né, até um pouco menos ameixa, e uma persistência longa. Ele é um vinho muito bom, né? Tipo, ele é um vinho assim, ó, eu tô discutindo esse vinho entre muito bom e excelente. Eu vou marcar ele como muito bom, porque se eu disser que ele é excelente, vocês vão dizer que eu estou sendo direcionado por esse vinho. Mas assim, é um vinho para discutir entre o muito bom e excelente. E assim, e é um vinho de entrada da Henschke. É que a régua da Henschke, ela é alta. Ela é muito alta. E é um vinho assim, ó, dá vontade de ficar assim, cheirando esse vinho e tomando esse vinho, né? Queria ficar tomando assim, ó, tomando. Vou provar para vocês mais um gole, assim, ó, por vocês, tá? Por vocês. Mas isso é Barossa, apesar de que aqui um pouco mais elegante, aqui um pouco mais equilibrado, porque pega uvas de Eden Valley também. E assim, é potente. Os 14,5% de álcool, gente, é muito integrado. Muito integrado. E essa é um pouco da identidade dos vinhos de Barossa. Os vinhos de Barossa, eles são alcoólicos por natureza, mas eles são muito integrados. Eles são muito... O álcool está ali complementando aquele conjunto de informações de sabor, o álcool que é muito equilibrado pela acidez e pelo sabor do vinho. O tanino dá estrutura, também ajuda a deixar esse álcool menos perceptivo. Mas se não tivesse alta acidez e o sabor, o tanino até ia deixar o álcool um pouquinho mais marcado, né? Então ficar um pouquinho mais, deixando o vinho mais pesado em boca, um pouco mais quente, deixando o vinho com uma textura um pouco mais cansativa. Mas não. Aqui essa acidez e sabor fazem com que fique muito integrado os elementos. Fique muito equilibrado, principalmente, né? Essa acidez e sabor com o álcool. E fica delicioso. E esse é um pouco da ideia desse vinho. E assim, é um pouco da ideia de Barossa, é um pouco da ideia do que a gente percebe dos vinhos de Barossa. São vinhos intensos, mas com muito equilíbrio, com muito sabor. E Cabernet Sauvignon e corte GSM, Grenache, Syrah e Mourvèdre, que eles chamam Mourvèdre aqui de Mataro, também é bem comum. Para mim, a grande referência de Barossa
vai ser a Henschke, por mais que ela esteja em Eden Valley, ela pertence à área de Barossa. Tem vinhedos também em Barossa Valley, em Eden Valley. E assim, foi, né, uma experiência. Eu que sou apaixonado pelos vinhos da Henschke, uma experiência incrível estar lá, provar os vinhos. Bom, a visita toda da Henschke foi simplesmente espetacular. A gente teve uma degustação com eles assim que foi sem comentários e, enfim, foi impactante. E pena que não chegam no Brasil, tá? Pena que não chegam no Brasil. Bom, Barossa, 63% dos vinhos são Shiraz, seguido de Cabernet Sauvignon com 13%, e depois vem o restante, né? Grenache 5%, Chardonnay com 4% e Merlot com 3%. Ou seja, é a grande uva e a grande área de Shiraz. Aí em South Australia, a gente tem outras áreas extremamente importantes. Eden Valley, que faz parte, como eu falei para vocês, de Barossa, mas tem mais altitude, por isso os vinhos conseguem ser mais frescos. Então, mesmo o Shiraz, e aí, ó, aqui até mostrando para vocês, né? O mesmo Shiraz da própria Henschke, mas aí com uva só de Eden Valley, como Mountain Eldestone, a gente consegue perceber isso. Claro, aqui é um vinhedo único, né? Assim, tem alguns vinhos que, por mais que eu tente explicar para vocês, é praticamente só provando, para conseguir ter isso claro. Então, assim, quando vocês tiverem a oportunidade, comparem um vinho de Barossa Valley com um vinho de Eden Valley. Pode ser Shiraz. Vocês vão ver a diferença entre eles. Os dois são incríveis, só que tem perfis diferentes. Eden tem muito essa ideia de ser um pouco mais fresco. E aqui tem vinícolas incríveis em Eden Valley, né? A própria Henschke é uma, tem projetos aqui que são realmente muito, muito especiais. Clare Valley fica um pouquinho mais para o norte, é uma área com um pouco mais de altitude. Aqui a gente tem as uvas tintas, mas também a gente tem muitas uvas brancas, como o caso da Riesling, muito, muito bem. Jim Barry é uma vinícola que fica aqui, que é espetacular. Killicanum é outra vinícola aqui espetacular, em Clare Valley. Tem altitude, as noites são bastante frias, e isso ajuda a exatamente ter essa acidez maior, a ter mais essa intensidade de aromas e sabores dos vinhos. Adelaide Hills é essa área que fica em volta de Adelaide. Também é outra área que tem algumas áreas de altitude e que aqui algumas uvas brancas aparecem muito bem. E essa região que eu sou simplesmente apaixonado, McLaren Vale, que aqui a gente tem proximidade do mar, tem algumas áreas de altitude, e aqui a Shiraz fica muito fresca, a Shiraz fica com uma acidez maior, ainda Shiraz intenso, tem Grenache incríveis, e a Cabernet Sauvignon, que para mim aqui, olha, os dois grandes terroirs de Cabernet Sauvignon da Austrália, para mim, por mais que eu goste de Margaret River, mas os dois que eu sou encantado é com McLaren Vale, pelo seu frescor, e Coonawarra com a sua potência e complexidade. São, né, são realmente impressionantes. Aqui, duas vinícolas dessa área de Clare Valley que vale muito a pena conhecer, tá? Tanto a Killicanum quanto a Jim Barry. Né? Jim Barry aqui, os irmãos, né? Os Barry Bros, figuraças, né? O Tom e o Sam, que nos receberam lá, que são os proprietários hoje da vinícola. E, assim, incrível o que eles fazem. E, assim, Killicanum chega no Brasil. Killicanum chega pela Decanter importadora. E a Jim Barry também está chegando no Brasil agora, voltando para o Brasil, chegava, e agora vai voltar pela Bergman importadora, tá? Que é que leva eles para a Europa também. Então, fica aí dois vinhaços, dois produtores incríveis que vale a pena provar aqui de Clare Valley, tá? Vale a pena. Vale muito a pena. São produtores realmente muito especiais. Coonawarra, lá no sul de South Australia, próximo do mar, mas uma região simplesmente incrível. Aqui é uma região que tem uma influência do mar, principalmente as correntes frias que vêm da Antártida. É uma região de muitas vinhas velhas, uma região relativamente pequena, poucos produtores, e que, olha, tem o famoso solo de terra rossa. E aqui, ó, eu fiz essa foto lá para vocês verem o que é o solo de terra rossa.
Aqui vocês estão vendo algumas vinhas velhas. Essa foto aqui eu fiz na Wins, que é os vinhedos da principal vinícola lá de Coonawarra. Vocês estão vendo aqui um primeiro perfil de solo de argila, uma argila rica em ferro, e depois perfil de solo de calcário. Esse solo, principalmente para Cabernet Sauvignon, gera vinhos com intensidade, complexidade e uma acidez mega destacada. Digamos que é quase um Cabernet Sauvignon perfeito. É incrível. Esses vinhedos aqui são vinhedos também livres de filoxera. Aqui um lugar que a gente não podia nem descer, a gente entrou com um micro-ônibus, podia fazer as fotos só de dentro do micro-ônibus, porque realmente a preservação que eles tentam manter para essas vinhas velhas é muito importante, a gente compreende isso, claro, mas poder fazer uma foto aqui direto do famoso solo de Terra Rossa, de Coonawarra, é também muito gratificante. E assim, a Wins é incrível, os vinhos deles são muito legais, chegam alguns produtores de Coonawarra aqui no Brasil. Claro que pós-pandemia a gente teve uma mudança muito importante de quem, quando, como, onde, né? Mas a gente tem algumas importadoras no Brasil que acabam tendo um direcionamento interessante para vinhos de tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia. Então a gente vale a pena dar uma pesquisada agora, que está pós-pandemia dando uma estabilizada no mercado, e alguns produtores também procurando novos importadores aqui, enfim, bem interessante esse movimento que está acontecendo. Mas, eu falei para vocês, acabam sendo vinhos caros, tá? Não são vinhos muito baratos. Então, tem que pesquisar, às vezes esperar uma promoção para comprar, mas tem uma oferta interessante de vinhos australianos no Brasil. Coonawarra, variedade principal é a Cabernet Sauvignon, seguido da Shiraz, algumas vinhas velhas, e aqui fazendo vinhos mais intensos, vinhos com potência. É muito comum, gente, lá o corte Cabernet Sauvignon com Shiraz. Por quê? A Cabernet Sauvignon ela tem mais acidez, o tanino mais marcado. A Shiraz tem um pouco mais de corpo, um pouco mais de maciez. Então, o corte faz com que a Shiraz traga um pouco de maciez para a Cabernet Sauvignon e a Cabernet Sauvignon traga um pouco de potência e intensidade para a Shiraz. Então, um corte que se dão muito bem. Tasmânia! Os nossos queridos, os Tassie. Tassie é como eles chamam lá o que é da Tasmânia. O australiano tem uma coisa, tá? O australiano ele adora reduzir as palavras. Ele adora abreviar as coisas. Então, os nossos Aussie, como os australianos se chamam, né? Os nativos da Austrália, e tudo que é australiano, os Aussie. E na Tasmânia, Tassie. Então, os famosos Wine Tassie é uma ilha fria, é uma ilha muito bonita, uma ilha pequena, então estamos falando de algo em torno de 500 mil habitantes na ilha toda da Tasmânia, então uma ilha pequena, e que é muito propícia a Pinot Noir e Chardonnay e também aos espumantes, a base Pinot Noir e Chardonnay. E tem alguns produtores aqui que são incríveis, normalmente são produtores menores, produtores familiares, são produtores que é difícil de achar muitas vezes até na própria Austrália, porque o volume de produção é pequeno. Então, estamos falando de algo em torno de 1% dos vinhedos de toda a Austrália vão estar na Tasmânia, então é muito pouco. E também foi uma grande oportunidade ter visitado a Tasmânia. Isso exigiu bastante da gente. E a gente poder ir lá e conhecer os produtores pessoalmente, conversar com eles, foi muito rico. Eu fiz essa foto aqui num produtor incrível chamado Stefano Lubiana, produtor biodinâmico, familiar, e que faz pinots simplesmente incríveis. Um pinots, assim, de uma elegância gigante. E tive a alegria de poder visitar a maior parte das regiões produtoras da Tasmânia, literalmente de norte a sul, as regiões do norte e as regiões do sul, e ver a diferença entre elas, mas ver um direcionamento exatamente para isso, para espumante, para Pinot e Chardonnay tranquilo. Tem outras uvas, tem outras
linhas de produção, ideias de produção, mas isso é o mais destacado deles. É uma região mais fresca, é uma região onde tem uma temperatura média menor, o verão ele é um pouquinho mais seco, mas essa amplitude térmica e uma boa insolação, com as baixas temperaturas médias, é uma região muito propícia para vinhos de altíssima acidez, principalmente variedades um pouco mais precoces. E aí vem a vantagem da Pinot Noir, que se dá muito bem aqui. Vou dizer para vocês que os melhores espumantes que eu provei lá, eles eram espumantes à base de Chardonnay. E os melhores vinhos tranquilos que eu provei lá eram vinhos tranquilos de Pinot Noir. Chardonnays muito bons, vinhos espumantes muito bons, mesmo no corte tradicional Pinot e Chardonnay, mas faço essa observação para vocês. E assim, o volume da ilha é pequeno, os vinhos para sair de lá é difícil, poucos vinhos saem e são caros, muito caros, tá? Não tem jeito. Os vinhos acabam sendo caros porque para sair de lá não é fácil. Região de Victoria, uma região que fica ao sul da Austrália, que tem áreas extremamente importantes, principalmente aqui em volta de Melbourne, que é uma cidade linda, incrível, muito iluminada, adorei Melbourne, e que tem regiões muito importantes, como o caso de Yarra Valley, Mornington Peninsula, a gente tem uma área aqui de Heathcote também muito importante, e uma área com bastante volume de produção. E alguns produtores fazendo vinhos aí de altíssima qualidade. Victoria é próximo do mar, tem algumas áreas de altitude, então tem um frescor extra nos seus vinhos, produtores que dão uma atenção mais... uma atenção especial para os seus vinhos, fazem vinhos de altíssima qualidade, mas vinhos um pouquinho mais frescos, vinhos que não ficam tão pesados, vinhos que não ficam tão alcoólicos. Yarra Valley, para mim, é a grande região aqui, e que eu, fico muito encantado pelos vinhos, algumas vinhas velhas também, enfim, são vinhos aí bastante frescos, mas com uma boa intensidade de aromas e sabores. New South Wales, a gente está falando de o estado onde está Sydney, e a gente vai ter ao norte de Sydney essa região chamada Hunter Valley, que é uma região de maior altitude e faz alguns dos vinhos mais, alguns dos tintos mais elegantes, principalmente à base de Shiraz da Austrália. Tá? A gente tem outras áreas aqui, como o caso de Murray Darling, Riverina, que são áreas grandes, tem bastante volume de produção, mas Hunter é o que se destaca um pouco mais. New South Wales, de modo geral, vai variar muito o perfil de produção. A gente está próximo de Sydney, então a gente tem uma produção muito direcionada ao turismo também, ao enoturismo. Então eles chegam a 50% do que eles vendem aqui em algumas áreas, como o caso de Hunter Valley, eles vendem no enoturismo. Então o turista, o enoturista vai lá visitar e acaba comprando lá. Semillon aparece muito bem aqui nas regiões, principalmente em Hunter Valley, que é uma região que tem um pouquinho mais de altitude, é uma região mais fresca e é uma região bem próxima de Sydney. Então, uma hora e meia de carro, você consegue chegar a Hunter Valley. Ela tem essas áreas de um pouco mais de altitude, cadeias de montanha. Aqui, a Semillon se destaca muito porque consegue manter muita acidez, eles colhem, inclusive, ela mais cedo, que torna ela um pouquinho mais neutra quando jovem, mas dá um potencial de guarda muito grande. Então, normalmente, com passagem por madeira, quando começa a desenvolver essas notas terciárias, fica muito ampla e muito complexa. Os Shiraz aqui são Shiraz um pouquinho mais frescos, não são Shiraz tão intensos quanto outras regiões, e muitas vezes eles até fazendo vinhos rosés aqui, bem interessantes, à base de Shiraz. Aqui eu fiz essa foto lá na Tyrrells, que, na minha singela opinião, é o melhor produtor aqui de Hunter Valley, e vocês conseguem ver bem essa cadeia de montanhas de altitude aqui. A gente já está numa região de mais altitude,
estamos falando aí de 600 metros aproximadamente, e vocês conseguem ver os vinhedos aqui no meio desse vale em altitude. Por isso essa acidez tão destacada. Principal vinho de Hunter Valley é os vinhos que vão ter destaque principalmente para Semillon e alguma coisa para Chardonnay. A gente tem Pinot, a gente tem Shiraz mais elegante, mas para mim os vinhos brancos aqui se destacam. Eles têm alguns pontos além, né? São alguns pontos extras muito interessantes. E assim, vou dizer para vocês, tá? É muito peculiar, é muito diferente. E lá eles gostam da ideia da acidez. Eles querem acidez muito marcada. Inclusive, eles colhem um pouquinho mais cedo para ter essa acidez mais presente nos vinhos, sejam nos vinhos brancos, sejam nos vinhos tintos. É um perfil diferente. É um perfil que eu gosto desse estilo de vinho. Eu gosto desse perfil de vinho. Até voltando aqui só para vocês situarem, Hunter Valley está aqui, ó. Aqui está Sydney, só para a gente se situar. Ó. Aqui está Sydney, e a gente correndo um pouquinho para o norte, aqui a gente já tem Hunter Valley. Então, o que acaba acontecendo aqui? A gente tem os vinhos muito frescos, o enoturismo aqui é extremamente importante. Eu estou falando de Hunter Valley porque é próximo de Sydney, tá, gente? Mas Austrália, de modo geral, uma média, tá? As vinícolas australianas, elas vendem algo em torno de 30% da sua produção. A própria vinícola vende direto para o turista, direto para o consumidor. Eles têm muitos clubes de vinho, cada vinícola tem seu clube de vinho, que o consumidor se associa e tem descontos para comprar os vinhos deles todo ano, tem acesso a safras especiais, tem destaque na produção, acesso a produtos destacados da produção e tudo mais. Então, eles são muito bons em vender diretamente para o consumidor. Tá? Vou responder algumas perguntas de vocês, mas deixa eu até mostrar aqui para vocês 3 vinhos diferentes, né? 3 áreas diferentes. Aqui, Yarra Yering, que é em Yarra Valley, é um produtor também orgânico e que faz um processo é incrível o que eles fazem. Eles fazem um processo de microvinificação de parcelas de vinhedos. Eles têm literalmente uma centena de tanques menores e vinificam tudo separado e depois vão fazendo os blends. Assim, incrível o processo deles aqui. Eu consegui comprar um 2016, um pouquinho mais antigo. Esse aqui é um corte clássico deles, de Shiraz, Viognier e... Vocês falam aqui... aqui, ó. Churururu. Ó, cofermentado das uvas brancas, que é Viognier, Marsanne, e Shiraz e a Mourvèdre. Então, ó, bem interessante. Eu gostei muito da produção da Yarra Yering. Já tinha provado alguns vinhos deles. Aqui, o meu produtor que tocou meu coração lá em McLaren Vale, que é a Wira Wira. Aqui eu comprei o Cabernet ícone deles, que é o De Angelis. Olha que bonito, né? Rótulo aqui pintado, garrafa pintada, muito estiloso, né? O brasão aqui, o logo é um brasão coladinho na garrafa. Cabernet Sauvignon 2018, que é safra histórica da Austrália, 2018. E o Cabernet Sauvignon mostrando potência, mas também elegância. Essa acidez mais alta, né? Próximo ao mar ali. Incrível. E aqui peguei um vinho da Grey Sand, que é essa vinícola familiar ali que eu mostrei para vocês no comecinho da aula, da Rita e do Bob, né? Aquele casal incrível fazendo vinhos muito autênticos, muito peculiares, muito deles, a identidade deles, assim. Então foi realmente uma experiência muito legal. Estou fazendo com os vinhos diferentes para vocês e conceitos diferentes de produção para vocês darem uma olhada. Tá, deixa eu trazer algumas perguntas aqui de vocês. A Maria Ângela falando, adoro teu entusiasmo em avaliar os vinhos, prof. Pois então, eu amo o que eu faço, né? Então, não vou ter entusiasmo para fazer o que eu amo? Não, faço com muito entusiasmo. E assim, ó, e vou continuar provando esse vinho aqui por vocês, tá? O que eu tô provando aqui, ó? Tô provando aqui o range, ó.
o Henry Seven 2022. Pena que a gente que não chega no Brasil, né, gente? Poxa vida, importadores especializados em vinhos orgânicos e biodinâmicos. A Henschke está lá, tem que convencer eles, né, a trazer. Mas assim, ó, para mim os melhores vinhos da Austrália, tá bom? Melhores vinhos da Austrália. A Solange, essa diferença de vinhos das regiões tem a ver com o solo ou terroir em geral? Tem a ver com o terroir em geral, tá, Solange? O solo também, mas depende de altitude, depende de proximidade ou não do mar, quantidade de chuvas e tudo mais, tá bom? Até me perguntou, visitar essas vinhas velhas deve ser uma experiência incrível. É uma experiência incrível. Se eu olhar lá, um vinhedo com 110, 120 anos, e pensar que era pré-filoxera, e olhar aquela madeira velha, né, o caule da videira grosso, assim, você vê que não tem enxertia. Olha, é um negócio, assim, mais que isso, né? Poder pegar a uvinha lá, pequenininha, concentrada, e poder comer, que a gente foi na época da vindima, né? Outra grande vantagem de ir nesse período. Apesar de ser mais quente, pega a vindima muito, comer uma uva no cacho lá, tá? Direto da videirinha lá. A Cláudia perguntou, tem espumantes e vinhos rosés na Austrália? Tem, já falei um pouquinho, né? Tasmânia é a grande região dos espumantes, apesar de ter produção em várias outras áreas, e rosés cada vez mais ganhando destaque, cada vez mais aparecendo como vinhos bem, bem interessantes. Bem interessantes mesmo, tá? Bem interessantes. Tasmânia fazendo uns rosés bem legais. A gente fez uma vinícola na Tasmânia chamada, lá no norte da Tasmânia, em Piper's Reef, lá nortão da Tasmânia, e fazendo espumantes, uma em especial, me chamou muita atenção dos rosés dele, chamado Delamere, incrível, assim, incrível, uma produção orgânica, uns rosés, tanto um rosé mais estilo Provence, leve, fresco, quanto um rosé barricado, assim, ó, que me lembrou muitos grandes rosés barricados, e fazer rosé barricado não é fácil, tá, gente? É difícil, viu? Fazer um bom, quer dizer, fazer não é tão difícil, ficar bom é que é. Ficar bom é que é. A Espanha é cracaça em fazer isso. O Marcelão falando, não citam a uva nem no contrarótulo, não citam, Marcelão, citam. O mais comum é citar a uva no rótulo e no contrarótulo. Menos comum é não citar, e aí o produtor quer vender mais o conceito do que a uva em si, tá? Achei muito interessante. Eu disse aqui, achei muito interessante a ideia de apresentar os vinhos pelas castas. Me parece mais fácil como cada um se apresenta em cada região. É uma ideia, sim, né? É uma ideia, sim. Eu acho que eu concordo com a Eudes que para um mercado comunicar por casta é muito mais fácil. O Velho Mundo faz diferente, né? De modo geral, o Velho Mundo comunica por região. São ideias diferentes. Né? Aliás, são os grandes diferenciais da Austrália e da Nova Zelândia. Eles são muito diretos na sua comunicação também. Fernando perguntou, prof, os produtores australianos também trabalham, investem em embalagens alternativas, bag-in-box e lata? Investem. Não é o mais comum, mas investem sim. Tem vinho em lata, tem vinho em bag-box, tem diferentes embalagens, mas não é o mais convencional. Tá? Pessoal falando, vários comentários legais aqui, gente. Muito bacana. Né? Muito bacana. Muito legal. Então, uma última pergunta aqui. O Gualberto perguntou, bom dia, Marcelo. A Austrália é bem quente. O que devemos esperar de espumantes que chegam ao Brasil? Depende da região, tá, Gualberto? Mas, por exemplo, Tasmânia, os espumantes não chegam no Brasil e são incríveis. Espumante método tradicional, complexo, muito tempo de autólise. Olha, me impactou muito os espumantes da Tasmânia, tá? Mas não chegam no Brasil. Vai pegar um espumante de uma região um pouco mais quente, vai mudar um pouco o perfil. A gente teve na Shandong, lá em Yarra Valley, a Shandong, Austrália, fica lá. E os espumantes da Shandong um pouquinho mais, mesmo sendo em Yarra Valley, um pouquinho mais pesadinhos, assim, um pouquinho mais robustos. Né? Então, vai depender muito da região. Tá, última pergunta da Ana. Tasmânia tem um clima tão diferente do resto da Austrália? Muito, tá, Ana? Muito diferente. É mais fresco, é mais montanhoso e são produções de vinícolas menores, familiares, normalmente. Tá? Normalmente, sim. Né? Então, é diferente, mas muito bom.
tá? Muito, muito bom mesmo. Tá, mais uma. Cláudia, tem muita diferença entre Shiraz da Austrália e da Espanha? Tem muita. Muito. Até que a Shiraz não é tão comum na Espanha, é um pouquinho mais presente ali, principalmente na França, enfim. Apesar de aparecer na Espanha, aparecer na Itália, aparecer em Portugal, em outros países, mas tem, tá? A Austrália, normalmente, os vinhos são mais potentes, são um pouquinho mais intensos, um pouquinho mais estruturados. Bom, turma, fizemos uma aula um pouco maior hoje, acho que vale a pena, porque tantas novidades, tantas informações, né, diretas e extremamente quentes, chegadas da Austrália agora, literalmente fazem poucas horas que eu cheguei da Austrália, e queria contar para vocês, então a gente estendeu um pouquinho mais, e gostei bastante da gente poder ter essa troca, da gente poder falar de um país que é menos comum aqui no Brasil, mas que tem essa produção, é grande referência de estilo, é grande referência de alta produtividade e de conceito de produção, e eu voltei muito feliz de lá e com muita coisa para contar para vocês que virão aí pelas próximas aulas, podem ter certeza. Obrigado por todas as interações, foi incrível. Quero deixar aquele beijo e deixar aquele brinde final. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.